Com o tempo eu percebi que a gente não precisa sofrer tanto, que tudo pode e deve se influir com mais leveza. Que é possível encontrar propósito, realização e crescimento. E que as minhas relações podem ser muito mais saudáveis e construtivas. Mas tudo isso vai exigir que eu aprofunde a minha relação comigo mesma, rompa com amarras do passado e tenha sede por novas possibilidades. Nós precisamos reaprender a olhar para dentro, compreender o que nos move, o que pulsa em nossa essência, deixando nossos egos de lado. E sim, nós estamos falando de negócios. Mas como fazer diferente? Se eu soubesse. Olá, seja muito bem-vindo ao Se Eu Soubesse. Eu sou Andressa Morim, sou publicitária, trabalho com planejamento de comunicação e gestão de marcas e estou aqui com a Jaque Lima, minha líder, fundadora da Adequar, que é uma empresa de comunicação com foco em cultura e estratégia de marca. E a gente está aqui hoje reunidas para essa série especial, para a gente trazer algumas reflexões, alguns insights e apontar alguns caminhos a partir dos aprendizados ao longo de mais de 30 anos de experiência profissional da Jaque, para a gente poder conversar com líderes, futuros líderes e também donos de negócios que, assim como a gente, estão em busca de evolução, de crescimento, de realização. O que a gente mais precisa prestar atenção, Jaque, quando a gente está nesse movimento de buscar ser mais consciente, de ser um líder mais humano e de conseguir fomentar relações mais colaborativas para que a gente tenha mais resultado, né? Tanto individual quanto profissional e coletivo. O que tu diria que está no centro de tudo isso? O centro de tudo isso estão as emoções, não há a menor sombra de dúvida com relação a isso, né? Eu te diria que as emoções à flor da pele, como eu tenho dito ultimamente, tem sido o palco de um dos grandes desconfortos, né, dentro das organizações. E essas emoções, elas transitam num movimento que te exige tomada de consciência, porque enquanto os sofrimentos existem e nós não conseguimos identificar qual é a origem desses sofrimentos, eles vão nutrindo emoções desarticuladas ao longo do nosso dia a dia, dentro da empresa, nas nossas famílias, nas nossas relações interpessoais, né? Então, a falta de compreensão, a falta de visão de nós mesmos é o que geram essas sensações, esses sentimentos dentro dos ambientes corporativos tão desarticulados, manifestados de formas tão distintas, né? E aí, Andressa, é muito importante a gente conhecer como é que é o funcionamento do cérebro, né? Por que em muitos momentos eu, em vez de agir, eu reajo? Porque eu tenho o meu instinto, né? Tem uma partezinha do nosso cérebro que é o primitivo, que é o cérebro onde estão concentrados os nossos instintos de proteção, né? Instintos de sobrevivência. Então, a nossa razão é sequestrada e nós perdemos, muitas vezes, o controle de tudo que acontece no nosso dia a dia. Não importa se é líder, não importa se é liderado, em se tratando de emoções, entra todo mundo no mesmo balaio. Ou seja, eu preciso efetivamente compreender o meu funcionamento. Pelo lado científico, conhecendo um pouquinho do cérebro, que é o que a gente já acabou de falar, conhecendo o meu funcionamento em cima de crenças e padrões da nossa vida que vão se formando ao longo das nossas experiências, ao longo dos aprendizados familiares, né? Histórias que nós vamos contando para nós mesmos e que nós vamos assumindo como uma realidade. Então, nós temos a questão científica de sobrevivência do cérebro, nós temos as nossas crenças que nós carregamos e muitas vezes não são positivas, elas são limitadoras, elas dificultam a nossa compreensão do todo, os padrões que nós vamos adquirindo ao longo dessa nossa vida, com experiências não muito positivas, até doloridas em determinados momentos, isso tudo nós vamos criando
uma forma de pensar que nós acreditamos que seja a melhor forma do mundo e que o restante está equivocado, né? Então, quando nós não temos a consciência de nós mesmos, nós não conseguimos identificar os nossos defeitos. E a tendência para que nós sejamos intolerantes, ela é uma realidade comum dentro das organizações. Então, eu não reconheço os meus defeitos e passo a ser intolerante, eu passo a ser julgadora, eu busco culpados, ou seja, é uma forma de nós estarmos projetando o desconhecimento que nós temos de nós mesmos, né? É uma defesa também da nossa própria existência ali, necessidade de sobrevivência. Então, eu me defendo o tempo inteiro. E isso não importa se é líder, se é liderado, se é par, se é CEO, se é diretor. São humanos e quando a gente trata de emoções, não existe CNPJ, existe CPFs para CPFs. Então, no momento que eu me conheço, eu me reconheço no outro. E isto só acontece com a minha tomada de consciência nas minhas limitações. Então, tudo realmente começa no meu autoconhecimento, né? E uma coisa interessante é que muito se fala hoje em dia sobre autoconhecimento, mas a gente percebe que a maioria das pessoas ainda não tem consciência sobre si, ainda não se conhece. Então, eu queria te perguntar qual é o primeiro passo, né? Como é que a gente pode começar a ter mais consciência sobre si, a ter mais consciência sobre as suas fragilidades, suas crenças, seus padrões, para que isso também não se reflita, né, nos nossos relacionamentos? Porque às vezes pode parecer até místico, né? A gente falar em autoconhecimento, né, Andressa? As pessoas têm até uma certa resistência quando... para que esse monte de frufruzinho? É algo que não interessa, isso é frescura, né? Tem pessoas que utilizam, inclusive, esses termos como resistência de olhar para dentro de si. Porque olhar para dentro de si é mais complexo, né? É muito mais fácil projetar para o meu externo as minhas dificuldades do que eu ir buscar as saídas e as soluções dentro de mim mesmo. Então, eu te diria que como iniciar esse processo é a gente identificando essas sensações, esses desconfortos que nós nutrimos, né? Esses desconfortos, eles vão para o nosso corpo, eles se traduzem fisiologicamente, biologicamente, o nosso corpo reage a isso. Por que aquela pessoa me causa esse mal-estar? Né? Por que eu tenho taquicardia diante de algumas coisas? Por que as coisas me geram raiva? Esse não é o natural do humano, né? O natural do humano é ser humano, é ser este ser que tem as respostas para tudo dentro de si mesmo. Então, identifica teu sofrimento e acolhe esse sofrimento como uma realidade. Porém, é muito importante a gente entender o seguinte: os nossos pensamentos e a nossa mente. Os nossos pensamentos baseados naquelas crenças, naqueles padrões, baseado em coisas que nós vamos assimilando ao longo da nossa vida, eles nos pregam peças e eles acabam contando histórias, não histórias com H, histórias que são assimiladas por nós como a verdade, quando na realidade a maioria dessas histórias nunca foram histórias com H, nunca aconteceram. Foram as nossas interpretações que acabaram criando realidades distintas e nós assimilamos, nós lacramos aquilo como uma verdade. Então, a nossa mente, ela acaba ganhando um poder porque nós damos poder a esses pensamentos, né? Sendo que, então, quando os pensamentos tomam conta da nossa mente, a nossa mente cria uma realidade e nós nos tornamos reféns dessa realidade. Nós ficamos aprisionados na nossa mente, né? Nós viramos prisioneiros de uma realidade que sequer existiu a partir de pensamentos que criam
encenações e projeções, e aí vem os medos, vem as culpas, vem as resistências. Isso tudo desenhado por um certo egocentrismo, assim, né? Então, se o outro não fizer como eu acredito que seja o melhor, estamos falando do nosso ego, está errado. Eu não vou aceitar o que o outro está dizendo, porque não faz sentido para mim. Não é o que eu penso, mas onde anda a empatia, né? Então, caminhos como esses vão se abrindo quando a gente tem essa tomada de consciência e a gente amplia a nossa visão, cria uma visão mais alargada do ser, a partir do momento que eu identifico que o que eu chamo e considero defeito no outro está dentro de mim mesmo. Eu preciso ter a consciência para identificar isso. No momento que isso acontece, a gente começa a ter uma virada de chave. A gente começa efetivamente a parar de reagir, como tu falou, né? E começa a agir de dentro para fora, como a gente gosta de dizer. E trazendo isso para o contexto empresarial, eu queria te perguntar de que formas tu mais enxerga os efeitos dessa falta de consciência e o que a gente pode ter de benefício conforme a gente vai tornando todas as nossas questões internas mais conscientes, de forma a tornar o nosso trabalho, né, um ambiente muito mais saudável, muito mais participativo, com menos conflitos, com menos brigas de egos, né? Então, trazendo para o contexto empresarial, como é que a gente aplica tudo isso? A diferença é absurda. Quando as pessoas conseguem se enxergar como indivíduos falíveis, porque a perfeição não existe, né? Então, todos nós somos indivíduos falíveis e todos nós somos consciências individuais, começa a gerar um respeito mútuo. No momento que eu me identifico com as dificuldades do outro, porque eu aceitei que eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, o ambiente passa a se harmonizar de tal forma a gerar uma serenidade nas decisões, nas escolhas e a possibilitar a abertura das mentes para a criação, para inovações, para sugestões, né? As pessoas não se sentem, não têm medo de poder dar as suas opiniões, as pessoas são solidárias umas com as outras, as pessoas se respeitam e as pessoas entendem que aquele coletivo é muito maior do que qualquer coisa. Mas eu acho muito importante a gente levar em conta o seguinte, eu não estou trazendo esses conceitos e essa premissa, né, do eu e o outro, porque eu tirei de algum lugar ou de alguma teoria. Eu sou a prova viva de que quanto mais eu sentia dores na minha jornada profissional, não só como colaborador, mas a maior parte do meu tempo, sim, eu fui líder e sou líder de uma empresa da Adequar. A maior parte do tempo, os meus desconfortos me provocaram a buscar esse conhecimento, porque chegou num ponto que eu não suportava mais, né? Eu precisava me dar o direito de não sofrer no meu ambiente profissional, seja com clientes, seja com fornecedores, principalmente com os nossos colaboradores internos. Então, eu fui estudar, eu fui me aprofundar, eu fui buscar oportunidades que nos levassem a algumas saídas, a algumas soluções saudáveis, né? Porque chega um ponto que dói tanto que a gente tem que buscar um remédio. E que remédio é esse? Onde eu cheguei à conclusão que esse remédio está dentro da gente mesmo. Mas eu tive que lançar mão de muitos recursos para compreender isso, né? Então, me dá um exemplo, assim, de virada de chave que tu teve. As pessoas sempre me disseram, ou não disseram claramente, explicitamente, mas subliminarmente, porque existe um nível hierárquico, os meus colaboradores, eu sei que eles comentavam entre si que eu sempre fui muito centralizadora, né? E eu sei, eu tenho noção e consciência que realmente eu era e eu ainda tenho algumas características de centralização muito fortes. Mas quando eu entendi o que tinha por trás daquele controle, daquela necessidade de controle, que eram intenções extremamente positivas da minha parte, eu trouxe consciência para isso
e comecei a vigiar as minhas ações e os meus comportamentos com muito mais lucidez. Ou seja, existia e existe intenções positivas por parte de comportamentos centralizadores, comportamentos dominantes, como eu sei que eu me enquadrava muito mais do que hoje, né? E aí a gente começa a se perdoar. E no momento que a gente se perdoa e se aceita, a gente tem condições de conversar com o nosso colaborador de uma maneira muito tranquila, né? E as coisas vão se construindo com muita força. Essa questão da centralização, eu acho que ela tem uma raiz muito forte de proteção, né? O instinto de proteção. Então a gente centraliza para tentar garantir que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, que todos vão estar bem. E o que tem por trás disso, assim? O que desperta esse sentimento de proteção? Na realidade, tu tá antecipando o que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Sim, a centralização te traz um desejo íntimo de proteger a tua equipe, proteger as vulnerabilidades, proteger a performance, o desempenho de todo mundo, né? De alguma forma foi isso que eu consegui perceber, mas tem várias outras situações que a gente pode estar comentando no nosso próximo encontro. Nós vamos trabalhar e tratar sobre isso. Exatamente. No nosso próximo encontro, então, a gente vai falar sobre a vida real dos negócios, né? E falar um pouquinho sobre os bastidores que muitas vezes os colaboradores não fazem a menor ideia que existem, mas que a gente precisa conhecer para a gente entender melhor como é que a gente alavanca os nossos negócios e alavanca os nossos resultados, tanto pessoais quanto profissionais também, né? Então, se tu ainda não se inscreveu, clica no link aqui abaixo e baixa o e-book gratuito que a gente está disponibilizando com alguns exercícios e com mais aprofundamento de todo esse papo que a gente está tendo aqui, para que tu possa também, além de refletir, além de enxergar essas questões na tua própria vida, tu possa colocar em prática também e já começar a ver algumas mudanças por aí. E para finalizar, eu diria para vocês assim, para a gente concluir essa lição, né? Esse aprendizado, essa premissa número 1 que eu coloco dentro de tudo que a gente compreendeu ao longo aí dos nossos 36 anos de mercado, né? Que a compreensão humana, ela é a base, ela é a luz que abre as portas para todas as demais virtudes que vão trazer a cultura da paz nas nossas organizações, a serenidade nos relacionamentos e decisões muito mais consistentes e assertivas. Até mais!